como estão? Eu sou a maestra Erika e voltei para mais um vídeo aqui para a gente aprender coisas em espanhol de forma rápida, forma dinâmica. Na semana passada, eu tinha colocado no Instagram duas opções de vídeos, que era Maqui e Fala e aprender a regra de eufonia. E o Maqui e Fala ganhou, a gente fez ele na semana passada, mas eu deixei o vídeo de regra de eufonia para essa semana. Mas antes de a gente começar a falar dessa regra de eufonia, vocês já sabem o que eu vou pedir, né? Deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso ajuda muito, você vai ser notificado, tá? Quando tiver novo vídeo no canal, seja vídeo longo ou shorts. E quando você compartilha com seu amigo que gosta de espanhol e ele vem aqui e se inscreve, me ajuda muito. A gente tá quase chegando a 100, de pouquinho em pouquinho a gente tá indo. Mas o nosso objetivo é chegar aos 1000. Então, não deixe de compartilhar e colaborar. Então, vamos começar o vídeo? Afinal, o que é regra de eufonia? No espanhol, eles prezam, isso é a primeira coisa que eu falo para os meus alunos quando a gente começa a estudar, né? Visto que eu dou aula particular, e eu esqueço sempre de pôr minhas redes sociais aqui. Aqui embaixo tá o Instagram, também o TikTok, e vocês podem me seguir nas duas, ambas são Mi Maestra Erika. E no Instagram e no TikTok eu também dou dicas de espanhol. No Instagram sempre faço quiz, tá? Com respeito aos assuntos que a gente já viu, tanto no canal quanto por lá. Então é muito interativo. E como eu tava dizendo, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é que o espanhol é uma língua rítmica, ou seja, ela tem ritmo. Se você vê um nativo de espanhol falando, eles sempre falam rápido e muito fluido. Você vê que eles não ficam travando, né? Não ficam parando para falar. Isso acontece, um dos motivos pelo qual que isso acontece é a regra de eufonia. Nada mais é que às vezes eles trocam uma letrinha por outra ou um artigo por outro, sem mudar o gênero da palavra. Ai, meu Deus, que confuso, né? Falar dessa forma toda muito gramatical, em gênero e tudo mais. Vou explicar melhor. Por exemplo, a palavra água, em espanhol, é uma palavra feminina, tá bom? Mas, apesar de na teoria a gente pensar, então, quando eu vou falar a água, eu vou falar la água, porque o lá é o a. Então, la água. Será que tá certo? Não. Pela regra de eufonia, eles trocam esse lá pelo el. Mas não quer dizer que a palavra água passou a ser masculina. Na verdade, eles só trocam esse artigo para fluir melhor. Presta atenção como realmente flui tudo mais conectado com ele. Primeiro com la água. Agora com ele, el agua. Junta tudo, vira tudo uma coisa só, flui bem mais rápido, bem mais natural. Mas lembrando que isso só acontece no singular. Se eu for passar a palavra água para o plural, águas, aí eu vou falar las aguas e não los aguas, porque continua feminina. Vamos dar outro exemplo para ficar ainda mais claro, tá bom? A palavra fada em espanhol se fala ala. E, na teoria, fada também é uma palavra feminina, então se falaria la. Porém, né? Essa palavra, apesar de ser feminina, ela vai ser usada com o artigo el. Helada. Parece até que eles estão falando helada, que é algo gelada, algo que está gelada em espanhol. Por exemplo, cerveza helada. Não é a mesma coisa, tá? El ala é
a fada, em português. E ela, gelada. Mas soa bem parecido na hora que a gente fala. Sempre minha garganta cansa quando eu venho gravar vídeo, gente. Já repararam, né? Que sempre tem esse... Sempre a mesma coisa. Eu tenho que trazer uma garrafa de água, eu esqueço. Mas então... Mas quando que vai acontecer essa troca? Sempre que a palavra começar com A? Não. Porque não necessariamente a palavra ela começa com A e a sílaba tônica dela é esse A inicial, tá? Então, assim, quando a começa com A e a primeira sílaba é a sílaba tônica, é a sílaba onde tem força, né? Para quem não lembra o que é uma sílaba tônica, aí sim a gente vai fazer essa troca de artigo, tá bom? Não sempre. Às vezes pode ser que o A é a primeira letra ali, né? Mas não é onde tem força, então não precisa trocar, porque aí não gera essa travadinha que quando o A inicial é a sílaba tônica, gera. Tem outras situações que trocam o artigo, gente, mas de fato se troca o gênero da palavra. Então, isso não entra na regra de eufonia. Por exemplo, a palavra sal, em português, é uma palavra masculina. E quando a gente passa ela para o espanhol, é uma palavra feminina, la sal. Mas é porque de fato trocou o gênero da palavra e não porque está sendo aplicado a regra de eufonia. Então, atenção para o que é regra de eufonia e o que de fato trocou de gênero, tá bom? Ainda falando sobre regra de eufonia, um dia, né, eu vi um conhecido do serviço, porque eu trabalhava com espanhol, e eu falei pra ele, ó, nesse caso aqui é E e não Y. Então, porque, por exemplo, se eu vou escrever meu nome do meu marido em espanhol, Érica e Felipe, eu vou escrever assim, ó, Érica e com Y, Felipe. Mas vamos supor que o nome do Felipe fosse um nome que começasse com a letra I ou com Y tendo som de I, ou com H, que o H não tem som, e aí se fosse HI, e também tivesse som de I. Todas as opções que o som do começo é I, tá bom? Então, vamos supor que ao invés de Felipe, ele chamava Igor. Aí, o que eu vou fazer? Ao invés de usar o Y, eu tenho que trocar esse Y pelo E. Então, ficaria Érica e Igor. Para não ficar II. Érica e Igor. Fica II. Eles não gostam desse som, né? Que faz essa travadinha. Então, eles usam a regra de eufonia. E, nesse caso, tira o Y e coloca o E, tá? Então, só reforçando, é sempre que ter o som de I no início. Não necessariamente vai começar com I, porque o Y, ou Y, em espanhol, ou J, ele tem som de I, e também se for HI, vai ter som de I. Então, você tem que fazer essa troquinha do Y pelo E, tá? A regra de eufonia é muito simples, parece algo difícil, o negócio é decorar quais palavras é regra de eufonia de fato e qual é a que realmente trocou de gênero. Isso sim pode levar mais tempo, mas a regra de eufonia é isso. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro para vocês, tá? E aí vocês podem pesquisar agora quais palavras entram na regra de eufonia para vocês ficarem espertos na hora de escrever e na hora de falar, tá bom? Para não falar errado aí com seus amigos nativos do espanhol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo foi bem mais rapidinho. Deixa o like, tá bom? Que ajuda muito, não esquece. E eu espero ver vocês aqui na próxima semana, tá bom? Beijos e até pronto.